nessa manhã de sábado, ouvindo o nosso companheiro da Venezuela e também participando aqui dos debates que vamos ter depois. Quero saudar a Misa, agradecer o convite, muito obrigada. Saudar o Leg, nosso companheiro aí de longa caminhada, e o deputado Raul, que está aqui representando a Venezuela, saudar todo o povo venezuelano, a luta desse povo pela paz, pela resistência que vocês estão fazendo lá. Quero saudar aqui o companheiro Socol, em nome dele, todos os dirigentes partidários que estão aqui, né? Também o nosso senador Suplicy, nossa vereadora Juliana, os demais vereadores que estão aqui, também mandatários. Só antes de eu entrar aqui na conjuntura, queria lembrar que os discursos inflamados da nossa direita, dos nossos golpistas contra a Venezuela, era que lá estava tendo um processo de golpe, que a Constituinte era um golpe. Mas gente, Constituinte é um golpe, Constituinte parte do pressuposto de ter voto popular, né? O Maduro tem voto popular, quer dizer, vocês dão um golpe aqui, colocam um presidente que não tem voto popular e vão dizer que a Venezuela tem golpe, tentar se imiscuir nos assuntos internos da Venezuela. E pela primeira vez o Brasil adota uma posição muito ruim e danosa para as relações internacionais, que é tomar um partido. O nosso ministro de Relações Exteriores disse que estava contra o governo Maduro. O Brasil nunca tomou partido. Mesmo nos governos Lula, o governo brasileiro serviu como mediador em determinadas situações de crise lá, que é a posição do Brasil, inclusive histórica internacionalmente. Então, a posição do Brasil tem sido horrível em relação à Venezuela, né? E acho que a Venezuela conseguiu uma coisa muito importante, que foi resistir, inclusive essa pressão internacional. Porque, como o deputado falou, a gente já não teve uma vitória política, agora a situação econômica é gravíssima. E o Fundo Monetário Internacional não permite que eles renegociem a dívida externa deles, alonguem o perfil. Então, eles estão comprometendo quase 80% da receita deles no pagamento de dívida, gente. E eles não têm mecanismos para renegociar a dívida. Qualquer país tem mecanismo para renegociar a dívida, eles estão sem mecanismo para renegociar a dívida. Então, e acho que eles vão jogar mais sanções econômicas agora em cima da Venezuela. Então, nós vamos ter que ter muita ação aí de solidariedade e de denúncia dessa situação. Ainda não vieram as piores sanções, que é inclusive impedir que cheguem alimentos, né? A Venezuela compra quase tudo que consome de outros países, então isso pode ter um impacto. E não esquecer, dentro de tudo isso, né, que essa atenção especial à Venezuela se dá porque é o país onde nós temos as maiores reservas de petróleo do mundo. Então, na realidade, o interesse em tudo isso, né, é o interesse econômico, basicamente, né? E a gente vive uma situação no Brasil, diferente um pouco da Venezuela, mas dentro do mesmo caldo de golpe, né, de retirada de direitos e de retrocesso. E isso não é um movimento só aqui na América Latina, na América do Sul, isso é um movimento mundial. Eu acho que nós estamos vivendo uma das faces mais perversas do capitalismo, né? Teve um momento da história que nós acreditamos que o capitalismo podia ter uma face mais simpática, né? Mais moderada, que avançou tanto, que era um capitalismo desenvolvido, que cuidava um pouco do social. E o que nós estamos vendo é que agora ele mostra a sua face mais perversa, sustentada em cima de interesses financeiros. Então não leva em consideração países, não leva em consideração estados, o que é o acúmulo do capital, as grandes corporações, né, transnacionais que mandam, e não se preocupa com as pessoas, com os povos. Isso é detalhe para o sistema, né? E esse é um movimento que começa na década de 70, com o enfraquecimento da União Soviética. Aliás, é importante dizer que nós vamos comemorar 100 anos da Revolução Russa. Esse foi um dos maiores acontecimentos da humanidade em termos de mostrar que há um outro jeito, um outro modo possível de se governar e de se conviver na sociedade, né? Então, a Revolução Russa e depois a instalação da União Soviética, dos Estados socialistas, foi fundamental para fazer um contraponto ao capitalismo, né? E foi exatamente esse contraponto que fez com que o capitalismo, depois da Segunda Guerra, tivesse que abrandar sua face e entrar no sistema de Estado de Bem-Estar Social. Não é porque os capitalistas são bonzinhos que o Estado de Bem-Estar Social aconteceu, é porque tinha uma disputa. Você tinha a força de um lado, uma outra alternativa, um outro modelo de organização econômica, e tinha que fazer o contraponto. Então, nós conhecemos o Estado de Bem-Estar Social.
Ocorre que a partir da década de 70, com o enfraquecimento da União Soviética, depois com a queda do Muro de Berlim, o capitalismo volta à sua sanha. E aí começamos, né, com Reagan, Thatcher, uma ação muito mais firme e forte para esvaziar os papéis dos estados nacionais e, portanto, voltar à velha fórmula que é do acúmulo do capital e o resto que se lasque. Então a gente vê as privatizações da Inglaterra, a gente na América Latina tem a experiência do Chile, né, vem para cá o Chicago's Boy, através de uma ditadura também, porque colocaram uma restrição do Estado. Enfim, tivemos vários retrocessos e isso vem se concretizando cada vez mais. E agora com a crise na Europa, né, que é uma crise mais recente, mas também com a desestruturação do Estado de Bem-Estar Social europeu. Que nós vimos foram desmontes, né, na área de previdência, que aconteceu com a Grécia, desemprego na Espanha, a Itália. Então, ou seja, vivemos uma situação de muita dificuldade, com dificuldade de ter um contraponto forte a isso, né? E obviamente que o Brasil está dentro desse contexto. Com a grande crise que nós tivemos em 2008, que foi uma das mais agudas, né, que quebra um banco americano, então tem que ser uma crise muito forte para quebrar um banco americano, que foi o Lehman Brothers, a gente começou a sentir o impacto no Brasil. Naquela época, nós estávamos com o governo Lula, fizemos uma política contracíclica aqui, né, com os nossos limites que tinham, mas já com um Estado um pouco mais caracterizado com o mínimo de bem-estar social. A partir da Constituição de 88, bom a gente lembrar, nossa Constituição cidadã, nós incorporamos a visão do Estado de bem-estar social. Até 88 nós tínhamos na Constituição apenas a educação, em termos de social, como direito das pessoas. Depois nós colocamos saúde, assistência social, proteção, a previdência, né? Ou seja, foi feita toda dentro da nossa Constituição, toda uma rede de segurança social. Então, a partir de 88, depois com os governos do Lula e da Dilma, a gente conseguiu concretizar um Estado um pouco melhor para o povo brasileiro. E Lula consegue, em 2008, segurar a crise, né? Mas essa crise vem se avolumando. Quando chega no governo Dilma, a gente já está com uma crise mais aguda, com mais dificuldades, né? Não dá nenhuma assistência, não os coloca como cidadãos brasileiros, com capacidade, inclusive, de consumo. Traz europeus para fazer colonização de áreas no Brasil e também para fazer desenvolvimento, que é branquear o país, é essa a lógica. Então, assim, é gente que não tratou, né, essa elite, essa classe dominante, não tratou o seu povo como ser humano, como outro. Então, para eles fazer o que eles estão fazendo hoje, que é o desmonte absoluto do Estado, voltar à fome, né, não ter compromisso com a nação brasileira, é absolutamente normal na cabeça deles. Eles, inclusive, justificam isso como desígnio divino, as diferenças são normais mesmo, acontecem, e o Estado está sem dinheiro, então nós temos que fazer corte. Só que os cortes se dão em cima dos programas sociais, os cortes se dão em cima daquele cinturão mínimo de proteção social. Quer dizer, nós subimos um degrauzinho de proteção social e a elite brasileira não aguenta isso, já desmontou completamente, né, o que nós estávamos construindo. Vocês terem uma ideia, o corte no Sistema Único de Assistência Social esse ano no orçamento é de mais de 90%, gente. 90%. A questão do PAA, que é o Programa de Compra de Alimentos da Agricultura Familiar, que era de 700 milhões, 600 e poucos milhões, eles deixaram 700 mil. Perdão de 25 bilhões para o Itaú, o Refis, que foi uma vergonha que foi aprovada agora, um escândalo total, 90% de desconto em multa, assim, ó, abriu mão de um monte de receita. A questão dos ruralistas, porque eles estão liberando também de pagar o fundo rural, as multas que tinha. Na área ambiental, os retrocessos para entregar áreas nossas para a iniciativa privada. Agora as privatizações, né? A Petrobras, eles já desmontaram completamente o pré-sal como nós tínhamos concebido, que a Petrobras teria direito sobre os postos de pré-sal. Eles estão fazendo simplesmente concessão e estão entrando todas as empresas estrangeiras com baixa participação nossa. A Eletrobras, que vão agora privatizar a Eletrobras. Então, ou seja, é um desmonte completo do Estado brasileiro, não só do Estado de bem-estar social mínimo, né, mas também do Estado enquanto indutor de desenvolvimento econômico, porque você sem Petrobras, sem Eletrobras, né, com o BNDES sendo sucateado, eles tiraram
sem o PIB do BNDES. Não tem como, não tem milagre. Vai ter um pouquinho de melhora e volta de novo a pior. Então, esse é o quadro que eles desenharam e que a gente está vivendo no Brasil hoje. Claro que para fazer isso tiveram que dar o golpe. 5 minutos, eu termino aqui. Para fazer isso tiveram que dar o golpe, porque eles tentaram ganhar a eleição da gente 4 vezes. 4 vezes tentaram. E não conseguiram tirar o PT. Então, o que tiveram que fazer? Dar um golpe para tirar e para colocar essa pauta. E contaram com isso, com um aparato importante, que é do establishment, né, do nosso serviço público, que é o Poder Judiciário. Então, o que acontece com essa questão da Lava Jato? Sob a justificativa de combater a corrupção, se instala no país uma perseguição sem limites ao PT e seus dirigentes e ao Lula. E foco total nisso. Temos que entender que esse establishment do Estado brasileiro faz parte dessa mesma classe dominante que se utiliza do Estado. Porque eles são os primeiros a ir lá pedir aumento de salário, pedir benefício, pedir... Enfim, tem de tudo, né? São os que ganham acima do teto. Né? E é interessante porque isso vem lá da gene já, da formação do Estado brasileiro, né? Que eram os filhos dos grandes senhores, da elite também na época, que ia estudar fora e tinha que voltar, e tinha que se empregar em algum lugar, né? Se empregava no Estado. Então, é essa visão que essa gente tem do Estado. E aí, com essa questão da Lava Jato, se instala uma situação política também importante para combater um governo de esquerda e popular. Só assim, um parênteses antes de fechar aqui, as grandes manifestações que nós tivemos, né, incentivadas pela Globo, pela mídia, etc., pelo judiciário, que atua completamente fora do estado de legalidade, serviram para dar uma causa, um politicamente correto para a classe média e classe média alta brasileira poder ser contra um governo popular. Porque a classe média alta já estava por aqui no nosso governo, né? De ter que dividir aeroporto, dividir shopping, de ter que ver pobre melhorando de vida, não aguentava. Mas ela não ia para a rua falar isso, né? Politicamente era incorreto. Então, quando dão a bandeira da moralidade, da combate à corrupção, todo mundo veste sua camisetinha verde e amarela e vai lá dizer que tem que banir a corrupção, os petistas, esse bando de gente que é um atraso no país, enfim. Tanto que agora não estão na rua, né? Mesmo tendo um corrupto mor na presidência da República. Está todo mundo quietinho ouvindo isso. Então, eu acho que nós vivemos no país uma situação de muita dificuldade, de instabilidade institucional. Essas manifestações, por exemplo, de parte das Forças Armadas aí, de se achar, né, que pode dizer que vai voltar, não é uma coisa para a gente deixar menor, nós temos que ter cuidado com isso. Acho que temos que apostar aí numa frente democrática, de defesa da democracia, porque com a crise que nós temos, né, os loucos aparecem e as situações podem se concretizar, né, e fazer a resistência. E aí eu acho, para encerrar, que o PT tem tido uma contribuição, e principalmente o presidente Lula, importante nessa resistência. Primeiro o presidente Lula, porque ele, desde o início, enfrentou o establishment do judiciário e fez o PT com ele, porque no início nós estávamos muito recuados, né? Muito recuados. Acho que agora a gente começou a compreender o que é que está em jogo e o partido está fazendo esse enfrentamento, né? Segundo, que também o que está se desvendando para a população é que o que eles prometeram com o golpe, de toda de melhoria de vida das pessoas, da economia, etc., não está se concretizando. As pessoas estão olhando e dizendo assim, o governo do presidente Lula era muito melhor. O que nós temos agora? Agora a gente tem desemprego, tem fome voltando, o Estado brasileiro sendo desmontado. Então, há uma consciência popular forte. Tanto que nessas últimas pesquisas, é só ver a pesquisa que deu, essa, falando do Datafolha, não estou nem falando da Vox Populi, que foi encomendada pela CUT, do Datafolha, o crescimento do Lula, né, a direita deve olhar que quer morrer, né? Ela olha que quer morrer. Como é que pode? Nós batemos tanto nesse homem, tanto nesse PT, e só vai o PT lá com 20%, 21% de preferência do eleitorado. Mas é isso, porque as pessoas têm memória, elas olham. Então, para nós é fundamental esse processo de resistência. E para nós é fundamental a candidatura do presidente Lula. O que a gente tem dito é o seguinte, o Lula não é mais candidato do PT. O Lula é candidato de parcela expressiva da sociedade. O papel do PT é defender, proteger e garantir que Lula seja candidato. Portanto, esse negócio de A, B, C de alternativa não existe. É Lula. Até porque isso é de gente de fora e do
dos nossos adversários que tentam plantar isso, claro, que querem candidato não competitivo no PT, para a gente ir lá e chancelar o processo eleitoral. Então, não. Por isso a gente está fazendo as caravanas, por isso o Lula está andando o Brasil, por isso o PT está se movimentando, fazendo os encontros setoriais, se reorganizando, porque é esse o nosso papel. E como tiramos do nosso 6º Congresso, é a eleição de Lula e a convocação de uma constituinte. Porque nós precisamos fazer uma reforma aqui, mas uma reforma pela ótica do povo, dos trabalhadores, e não essa reforma que eles estão entregando ao Brasil. Então isso, companheiros e companheiras, vai requerer de nós muita resistência, vai requerer de nós muita luta. Nós não vamos ter vida fácil, mas cada evento que nós fizermos, cada greve, cada manifestação, cada ação é um ponto dessa resistência e um acúmulo da nossa força. E é isso que nós temos que mostrar para a sociedade. Chamar todos aqueles do campo progressista, popular, que esteja junto com a gente para enfrentar esse golpe continuado no Brasil. Então, portanto, eu quero cumprimentar aqui o DAP, cumprimentar a realização desse evento, Misa, dizer que isso é muito importante para o PT e a presença de vocês com essa energia, com essa vontade, sabendo do nosso compromisso e do que nós temos que fazer, é fundamental para a gente avançar, garantir a eleição de Lula e a convocação de uma constituinte. E também manter a solidariedade com os povos latino-americanos, né? Como eu disse, Raul, nós queremos voltar exatamente para ajudar, porque o Brasil tem um peso importante nisso e não pode ter esse papel horroroso que está tendo no cenário internacional.